O Sermão da Montanha, parte 4. Mateus capítulo 5, versículo 17, está escrito: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então Jesus falou que não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Aqui ele estava se referindo à lei de Moisés. Continuando, nessa passagem, Jesus fala sobre a lei. Tem a lei de Moisés, que foi dada por Deus aos israelitas, e tem a lei de Deus para todos nós que são os seus ensinamentos, mandamentos e orientações. Então tem a lei de Moisés, que foi passada para os israelitas, e tem a lei de Deus, que serve para todos nós, que são as suas orientações, suas regras e assim sucessivamente. Continuando, falando da lei de Moisés, Cristo não veio para abolir a lei, afinal, ele a cumpriu. Exemplo: quando criança, foi circuncidado conforme a lei de Moisés. Você encontra lá em Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 27, que Cristo ele foi levado ao templo para ser circuncidado conforme a lei de Moisés. Então, ele cumpriu a lei. Continuando, quando curou um leproso, mandou que se apresentasse ao sacerdote conforme a lei de Moisés. Você encontra isso em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4, após ele purificar ali aquele leproso, ele mandou se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote analisar se ele estava ok, para ele voltar ao convívio normal, porque naquela época, quando a pessoa adoecia, dependendo da doença, no caso a lepra, a pessoa ficava isolada de todo mundo, ela não poderia ficar em contato com outras pessoas. Então, após ser curado da lepra, primeiramente tinha que passar pelo olho do sacerdote para ele analisar e ver se aquela pessoa poderia voltar ao convívio normal. E ali aquela pessoa fazia uma oferenda, um sacrifício a Deus, conforme a lei de Moisés. Então, quando Cristo curou aquele leproso, ele falou: vai e se apresente ao sacerdote. Ou seja, ele não descumpriu a lei, ele obedeceu à lei. Continuando, Jesus foi o último israelita a cumprir a lei. Após a morte e ressurreição de Cristo, não temos mais compromisso com a lei destinada diretamente à nação de Israel, ou seja, a lei de Moisés. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então Cristo, enquanto ele estava vivo, ele foi cumprindo a lei de Moisés. Quando Cristo morreu, ele foi o último a cumprir. A partir da sua ressurreição, aí já não é mais a lei de Moisés. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, da lei de Deus. A lei de Moisés eram os 10 mandamentos. A lei de Deus são muito mais do que 10 mandamentos, porque tudo aquilo que Deus fala para você fazer, aquilo passa a ser um mandamento, uma regra a ser seguido. Continuando, nosso compromisso com a lei de Moisés não é necessário, mas todos nós temos que ter compromisso com a lei de Deus, ou seja, com seus mandamentos, orientações e ensinamentos. Como era que funcionava na lei de Moisés? Se adulterasse, seria apedrejado, ou seja, alguém cometesse um ato de adultério perante a lei de Moisés, essa pessoa seria morta, seria apedrejada. Quem ferisse com ferro seria ferido. Na lei de Moisés era assim: você machucava alguém, você tinha que receber de volta aquilo que você fez. Você furasse um olho de alguém, este alguém tinha que furar o seu olho, tinha o direito de furar o seu olho. Ou seja, com ferro fere, com ferro será ferido. Se roubasse alguém, devolveria 4 vezes mais. Você ia lá, roubava alguém, você tinha que devolver 4 vezes mais. Já imaginou os maus políticos na época de Moisés, hein? Quando alguém fosse purificado de alguma doença, procuraria o sacerdote para examinar e fazer uma oferenda ao Senhor. Quando alguém pecava, sacrificava animais para cobrir o pecado e etc. Então, na lei de Moisés era assim: a pessoa ia lá, cometia um pecado,
Ele tinha que providenciar um animal para este animal ser sacrificado para cobrir o pecado dele. Tudo isso perante a lei de Moisés. Já na lei de Cristo, que é a lei que nós estamos debaixo, não é assim que funciona. Vamos lá. Como funciona a lei de Deus? Só iremos conseguir obedecer à lei de Deus se houver uma transformação interior do nosso coração e espírito. Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe forças para cumprir a lei de Deus. O Espírito nos ajuda a mortificar as ações pecaminosas do corpo e cumprir a vontade de Deus. Ou seja, a lei de Deus é impossível nós obedecermos se nós não nascermos de novo, se nós não tivermos um encontro com Deus. Só o Espírito de Deus consegue nos convencer. Agora, perante a lei de Deus é o seguinte: se uma pessoa cometeu um adultério, ela não é apedrejada. Ela tem a oportunidade de se arrepender desse adultério e ser perdoado. Mas se não se arrepender, ela não vai ser apedrejada. Mas se ela morrer naquele pecado, ela perde a salvação, ou seja, ela vai para o inferno após a sua morte. Perante a lei de Deus, se a pessoa hoje comete um pecado, ela não precisa sacrificar um animal para cobrir este pecado. Ela precisa o quê? Se arrepender deste pecado, pedir perdão a Deus por este pecado e renunciar a esse pecado. Então a lei de Deus, ela é diferente da lei de Moisés. A lei de Deus passa a ser algo mais individual. Na lei de Moisés, o contato da pessoa era com o homem, para o homem ter o contato com Deus. Na lei de Deus, todos nós temos acesso a Deus. Você, por mais que se sinta pecador, você tem acesso a Deus. Se você entrar no seu banheiro, ou se você entrar no seu quarto e ter uma conversa sincera com Deus, Ele vai te ouvir. Não há uma necessidade de você ter o contato com o homem para o homem ter o contato com Deus ao seu favor. Lógico que a Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros, mas todos nós temos acesso diretamente a Deus, independente da sua classe social, independente do seu padrão de vida, independente de como você esteja, você tem acesso a Deus. E quando você vai orar, quando você faz uma oração, pode ter certeza que Deus está atento para escutar o seu clamor. E se você acreditar, mudar até mesmo a sua vida. Continuando, no Sermão da Montanha, no Mateus capítulo 5, versículo 18, está escrito: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui Jesus estava falando sobre o cumprimento. Tudo que está escrito vai se cumprir. Tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas se cumprirá, as coisas pequenas e as grandes, bênçãos e maldição, todas as profecias e etc. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Nós estamos vivendo hoje um período delicado no mundo, onde tem vírus aí atacando as nações. Irmãos, tudo isso está na Bíblia. É a palavra de Deus se cumprindo. Não adianta você entrar em desespero. O que você tem que fazer é se aproximar cada vez mais de Deus, buscar cada vez mais a Deus, porque tudo isso que nós estamos vendo hoje, isso daí está na Bíblia. A Bíblia chama princípio de dores, e quando fala em princípio de dores, significa que poderá vir coisas piores, e virá coisas piores. Eu não estou aqui como profeta do caos. Pode não ser na nossa geração, pode não ser conosco, mas pode ser na geração dos nossos filhos ou dos nossos netos. Então, para se aproximar à volta de Cristo, não será flores, irmãos. Se nós lermos a Bíblia, nós iremos observar que a situação vai ficar mais estreita, principalmente para quem segue a Deus. E é aí que nós temos que estar com a nossa fé fortalecida, porque tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Depois você leia com calma em Mateus capítulo 24, está tudo lá. Mateus capítulo 24 deixa bem claro o que nós iremos ver ao se aproximar à volta de Cristo. Nós temos que entender que nós não somos moradores dessa terra, nós estamos nessa terra. Temos que nos preparar para viver nesta terra, mas nós não somos moradores dela.
Nós estamos aqui de passagem. Nós somos moradores do céu. Agora, vai depender de nós, se nós iremos para o céu ou se nós iremos para o inferno, porque ou seremos moradores do céu ou moradores do inferno, vai depender da nossa liberdade de escolha. Deus, Ele nos fez com liberdade de escolha. Você faz da sua vida o que você quiser, só que as decisões erradas da sua vida, as decisões incorretas que você toma, trará sobre a sua vida condenação. Você pode usar a sua vida para seguir a Cristo e após a morte ir para o céu, ou você pode usar a sua vida para fazer tudo que não presta aqui na terra e quando morrer ir para o inferno. Deus te deu essa liberdade. Deus, Ele é democrata. Você faz da sua vida o que você quiser. Você é dono da sua vida temporariamente aqui. Faz o que você quiser. Só que Ele mostra o caminho e a consequência para cada decisão errada ou certa que nós venhamos a tomar. Aí continuando, Mateus capítulo 5, versículo 19: qualquer, pois, que violar uns desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinará aos homens, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quando a Bíblia fala de mandamentos, não está se referindo somente aos 10 da lei de Moisés, pois hoje não existem somente 10, mas dezenas, uma vez que tudo que Deus nos orienta a fazer é um mandamento. Exemplos: orar é mandamento. Eu não oro, pastor. Você está em desobediência. Você tem que ter uma vida de oração. Frequentar a igreja, a Bíblia fala sobre congregar. A Bíblia fala sobre não deixar a congregação como costume de alguns. Você tem que ter um compromisso com a igreja, você tem que ser aquela pessoa que se envolve com a igreja, você tem que se preocupar com a igreja, você tem que se preocupar com tudo aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Você não pode agir com imprudência, com irresponsabilidade. Então tudo aquilo que Deus manda você fazer é um mandamento. Aí aqui eu vou dando sequência: perdoar é mandamento, dizimar é mandamento, amar ao próximo é mandamento, se separar do pecado é mandamento, vigiar é mandamento, falar do amor de Cristo é mandamento, ganhar almas para Jesus é mandamento, entre outras coisas. Cuidar bem da esposa é mandamento, cuidar bem do marido é mandamento, casar é mandamento. Então a lei de Deus não vai se resumir em 10 mandamentos de Moisés, dados aos israelitas. A lei de Deus, irmãos, ela é um pouco mais exigente, não se resume em 10. Tudo o que é certo é um mandamento. Pastor, mas é impossível obedecer. O homem natural não consegue. É aí que é necessário a pessoa se entregar a Cristo e aos poucos o Espírito Santo ir nos moldando. E não vai ser do dia para a noite, vai levar tempo, mas você pode ter certeza: aquele que começou a boa obra é justo e fiel para finalizá-la. Aquele que começou a obra na sua vida é justo e fiel para concluí-la. Agora você precisa dar espaço. Continuando, na mensagem bíblica acima, também se fala sobre pessoas que obedecem e desobedecem. Os que obedecem serão honrados, e os que desobedecem serão desonrados. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, está escrito: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Quando você despreza a Deus, você é desprezado. Quando você honra a Deus, você é honrado. E como é que eu honro a Deus? Obedecendo a palavra, obedecendo as regras dele. Na vida tem regras, e essas regras precisam ser seguidas. Quando nós não seguimos as regras, nós somos prejudicados. Quando nós seguimos as regras, nós somos abençoados. Deixa eu citar aqui um exemplo para facilitar para alguns. Digamos que você mora em uma região e só passa o ônibus uma vez por semana. E este ônibus passa lá 7 horas da manhã. É uma vez por semana que ele passa e é 7 horas da manhã. 7 horas em ponto ele passa, depois só na próxima semana. Se você chegar às 7h02,
Você perdeu o ônibus. Você vai ter que esperar uma semana. Mas por quê? Porque você não obedeceu à regra. Isso não é tirania. É regras. Nós temos que entender que quando Deus cria as regras, não é tirania da parte dele. Ele mostra, tem essas bênçãos para a sua vida, essas são as regras. Tem essas maldições, essas são as regras. Aí faz você com liberdade de escolha. Aí você escolhe o caminho da maldição. Aí começa a sofrer na vida, tudo começa a dar errado. Aí você vai falar que Deus não te ama? Sendo que Deus já mostrou para você, já mostra para você o caminho. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele já mostrou para todos nós que existe o inferno. Ele é tão maravilhoso que Ele já mostrou o que é necessário para ir para o inferno. E como é que a pessoa escolhe um caminho que Deus já mostra qual vai ser o final? E é comum você encontrar pessoas que escolhem o caminho que Deus já mostrou que o final é o inferno. Você encontra essas pessoas às vezes culpando Deus. Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim, mas como não? Continuando. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram pessoas que julgavam conforme a aparência e viviam de aparências. Transmitiam amor ao próximo, mas na realidade não amavam. Eram pessoas de oração, liam o livro da lei e frequentavam o templo. Aparentemente obedeciam a palavra do Senhor, mas na realidade amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então os escribas e fariseus mostravam ter um temor a Deus, mas não tinham. Era falsidade, era hipocrisia. Mostrava-se algo e na realidade não era. Aquilo era um tipo de engano. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos, senão nós vamos estar dentro de uma igreja, achando que por estar dentro de uma igreja, está tudo bem, vamos para o céu. Não se iluda. Quando a pessoa ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus, ela está corrompida e está com a salvação dela em perigo. E se ela morrer, com certeza perderá a salvação. E desde a época de Cristo nós encontramos isso. Houve situações de Jesus pregar, as pessoas entenderem, as pessoas quererem aceitar Ele como Salvador, mas com medo de perder a glória dos homens, rejeitavam Cristo. Às vezes, para você aceitar Jesus, você vai ter que perder a glória dos homens. Às vezes é uma amizade que vai ter que ficar para trás. Às vezes é um relacionamento que vai ter que ficar para trás. Algo que você é muito aprisionado naquilo, que você se prende muito naquilo, mas você tem que renunciar. Não se prenda na glória dos homens. Queira a glória de Deus. E olha o que está escrito em João capítulo 12, versículo 42 ao 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus pregava, aquelas pessoas que estavam ali acreditavam, queriam se converter a Jesus, ao cristianismo, mas sabiam que se convertesse, os principais da sinagoga iriam expulsar eles. Então eles, para não perderem aquele conforto, eles para não perder aquela mordomia, simplesmente não se entregavam a Jesus, ficavam com a glória dos homens e perdiam a glória de Deus. Aqui é tudo passageiro, não se iluda, passa rápido, muito rápido. Aos poucos vamos ficando velhos, alguns não chegarão à velhice, e o que nos aguarda do outro lado, irmãos, é um julgamento, seja de salvação ou de condenação, e essa sentença vai depender de nós. Digamos que aqui é como se você estivesse se preparando para fazer uma prova. A sua vida é a preparação de uma prova. O resultado você vai pegar do outro lado quando você morrer. Se você faz tudo errado, do outro lado não espere o céu.
Porque aqui no Brasil, irmãos, tem um tal de a pessoa morrer e ir para o céu. É gente que faz tudo que não presta. Morreu, o céu ganhou mais um. Não estou falando que essa pessoa foi para o inferno, mas lógico que pertence a Deus. No dia do juízo final, será surpreso, muitos serão surpresos. Pessoas que nós pensamos que iriam para o céu vão para o inferno, e pessoas que talvez nós pensássemos que iriam para o inferno irão para o céu. Mas no Brasil já virou uma coisa assim, sabe? Todo mundo vai para o céu. O cara faz tudo que não presta, não quer nada com Deus, sabe? Morreu, o céu ganhou mais uma estrelinha. É mais um anjinho que chegou no céu. É mais alguém que chegou agora, vai trazer alegria no céu. Irmãos, não se iluda. Só entra no céu os limpos de coração. Cuidado para você não achar que o discurso do céu está tão fácil, que todo mundo está entrando lá, independente do que a pessoa faça na vida. Somente os limpos de coração verão a Deus. E esses limpos de coração, irmão, requer renúncia. Renúncia do pecado em vida. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus nos ensina que o amor ao próximo, mas é o amor verdadeiro, não é o amor fingido. O amor ao próximo, ele faz com que a pessoa tenha obedecido à lei. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas por quê, pastor? Quando você ama ao próximo como a você mesmo, você não vai adulterar por amor ao seu próximo. Você não vai trair por amor ao seu próximo. Você não vai mentir por amor ao seu próximo. Você não vai enganar por amor ao seu próximo. Você não vai sonegar por amor ao seu próximo. Tudo que você for fazer, você vai fazer de uma forma correta, por amor ao seu próximo. Então, o amor ao próximo, toda a lei, toda a escritura, todas as profecias se cumprem numa só palavra: amor. Não adianta a pessoa falar que é de Deus e não ama o próximo. Não ama, é religioso. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou em seu coração. No próximo domingo nós daremos continuidade ao Sermão da Montanha. Se programe para estar conosco no próximo domingo. E aqui está escrito: envie seu pedido de oração no WhatsApp do pastor Elton, 92-99185-2854. Você quer oração? Você manda um WhatsApp para mim, falando qual o seu pedido de oração que você deseja, e eu estarei apresentando a Deus o seu nome, a sua família. Feche os olhos, coloque a mão no coração, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar todas essas pessoas aqui presentes, que elas sejam alcançadas e impactadas por Ti. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.